A gente vai começar pela revisão, tá? Aí, se der tempo, eu volto naquela tarefa que eu tinha passado, mas é porque tem exercício aqui na revisão que são bem parecidos com o da tarefa, tá? Então dá pra gente fazer tudo. Vamos lá, o exercício número 1. Eu tava pedindo para que a gente calculasse o valor de y no triângulo. Número 1. A gente tem aqui um triângulo, onde eu tenho aqui um ângulo de 70, um ângulo de 40 e um ângulo externo que é y. Como que eu posso encontrar o valor desse y aqui? Como que a gente pode fazer? Pode fazer 40 mais 20 lá em cima? 70, 40 e o y. Tá, então pode fazer 70 mais 40 mais x igual a 180? Posso fazer assim também. Ó, eu tenho um ângulo interno aqui que tá faltando, que eu chamei de x. Se eu encontrar esse ângulo interno, eu consigo relacionar e achar o ângulo externo que tá aqui, que a gente está procurando, que é o y. Se eu fizer 70 mais 40, vai dar 110. 70 mais 40 mais o x, isso tudo é igual a 180. Então, x vai ser igual a 180, 70 mais 40, 110, passa para cá negativo. Então, qual seria o valor desse ângulo interno que eu chamei de x? 70? 70. Se o interno é 70, o externo seria quanto, sendo que os dois têm que dar 180? Isso, tá? O 70 passa para cá negativo, então aqui 110. Essa relação ângulo interno com externo, os dois juntos tem que ser igual a 180 graus. Se eu achei que o interno é 70, então para chegar em 180 tá faltando 110, que vai ser o valor aqui do ângulo externo. Ou ainda a gente poderia fazer o seguinte, pessoal. Ângulo externo é igual à soma dos dois internos que está longe dele, no caso 70 mais 40. Que daria aqui o 110, tá? A mesma coisa aqui, ó. Ângulo externo é igual à soma dos dois que tá longe dele. 80 mais 40, 120. Quem fez pelo outro método também chegou em 120? Sim. O outro método é achar o ângulo interno aqui, ó. Aí eu vou fazer 80 mais 40 mais x, igual a 180. Resolvo a equação de primeiro grau, vou achar o valor do x, que é 60. Aí interno com externo tem que dar 180. Se um é 60, sobra 120 para o outro. Ou posso usar essa relação aqui do ângulo externo, onde o ângulo externo tem que ser igual à soma dos dois internos que está longe dele. Tudo bem? Sim. Letra C. A letra C, nesse caso aqui, a gente vai ter que usar essa relação, ó. Porque eu tenho 2y, ângulo externo. Eu tenho um ângulo interno, que é 80. Um outro ângulo interno, que é y. Eu não consigo encontrar aqui, tá faltando um ângulo interno. Mas eu não consigo encontrar ele porque eu tenho já um valor de incógnita aqui, ó. Então não dá para fazer para achar o ângulo interno e depois relacionar com o externo. Então eu vou usar essa propriedade que a gente acabou de ver. O ângulo externo, que foi chamado de 2y, é igual à soma... mas é y também. A soma dos dois internos que está longe dele. 80 mais y. Aqui eu estou trabalhando com uma incógnita só, então eu consigo resolver. Se eu tivesse feito naquele outro processo, eu ia somar os ângulos internos
e igualar a 180. Aqui eu estou trabalhando com duas incógnitas, então dá mais trabalho. Então vem para a propriedade do ângulo externo. O ângulo externo, que a gente chamou de 2y, é igual à soma dos dois internos que está longe dele, no caso o 80 mais o y. Aí eu estou trabalhando com uma incógnita só, aí eu resolvo a minha equação de primeiro grau. O y aqui vai ser igual a 80, certo? Então, quando não der para relacionar, não der para achar o interno e relacionar interno com externo, que é igual a 180, eu uso essa propriedade do ângulo externo. Ângulo externo é igual à soma dos dois internos que está longe dele. Tudo bem? Sim. Na letra D, eu tenho aqui um ângulo externo que é 70. Aqui eu tenho um ângulo interno que é 2y e um outro ângulo interno que é 3y. Aqui, novamente, vou ter que usar essa propriedade de ângulo externo igual à soma dos dois internos, ó. Porque aqui, se bem que aqui eu consigo achar, né? Tem que dar 180 os dois juntos. Então, aqui vai ser 110, correto? Aí eu consigo somar os internos, ó. 2y mais 3y mais 110. Tem que dar o quê? 180, a soma dos três. 2 mais 3, então eu tenho 5y, que vai ser igual a 180, 110 passa negativo, então vai dar 70. Y aqui vai ser igual a 70 dividido por 5. Quanto que deu o y? 14. Tá? Se você fizesse a propriedade do ângulo externo, também daria o mesmo resultado. 70 igual 2y mais 3y. Aí já chegaria direto aqui, ó. Agora aqui, você pode vir que você conseguiu encontrar o ângulo interno só analisando a imagem. 70 é o externo, os dois juntos é 180, me sobra 110, aí eu faço a somatória dos ângulos internos do triângulo e igualo a 180. Tudo bem com isso? Sim. Gente, essa era a 3. Não. Essa era a 1, não? Essa era a 1. Então vamos lá. 2. A questão número 2. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A questão número 2 é para identificar os casos de congruência. A gente fez analisou isso na aula de anteontem, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Oi. Tá gravando essa aula? Tá gravando. Tá bom. Aqui, pessoal. Eu não consigo virar a imagem. É essa? É. Casos de congruência. Na letra A, qual caso de congruência que a gente pode identificar? Quem conseguiu identificar? Calma, tia, essa é a 2, né? É a 2. Eu tenho lado, 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 caso de congruência. Sempre tem que analisar os dois triângulos que ele está te dando. Eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. Eu tenho lado, ângulo, lado. E tem mais uma classificação, que é o quê? Ângulo, lado. Ah, isso. Ângulo, lado, ângulo. Qual dessas 4 se encaixa aqui na letra A? Nos triângulos da letra A? Lado, ângulo, lado? Isso, ó, tem o lado, 2 linhas, o ângulo 40 e o lado, 1 linha. Acontece de cá também, ó. O lado, 2 linhas, o ângulo 40 e o lado, 1 linha. Então, lado, ângulo, lado, tá? Letra B. Lado, lado, lado. Isso, tem o lado 1, lado 2, lado 3. Acontece de cá também. Lado 1, lado 2, lado 3. Lado, lado, lado. Letra C. É esse com esse aqui de cima. Qual o caso de congruência? Lado, ângulo, lado?
eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto ao lado, ó. O lado uma linha, o ângulo uma linha e o lado e o ângulo duas linhas de frente para o lado que eu estou analisando. Isso acontece de cá também, ó. O lado, o ângulo e o ângulo de frente para o lado, ó, tem a mesma medida. O lado uma linha, o ângulo uma linha e o ângulo duas linhas que está de frente para esse lado que está usando aqui. Acontece de cá, ó, o lado uma linha, o ângulo uma linha e o ângulo duas linhas que está de frente para esse lado. Então, nós temos o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Ok? Ok. Na letra D, qual o caso de congruência que a gente tem? Ângulo, lado, ângulo. Ó, o ângulo de 30, um lado uma linha, o ângulo de 70. Acontece a mesma coisa de cá, ó, o ângulo de 30, o lado uma linha e o ângulo de 70. Então, ângulo, lado e ângulo. Ok? Ok. Pode acontecer dele dar uma figura e você conseguir analisar mais de uma congruência, tá? E aí você vai dizer quais tipos, quais casos que você identifica ali. Ele vai te dar, por exemplo, só 2 triângulos e aí você vai analisar nesses 2 triângulos quais os casos que podem ser, tá bom? Na sequência, o exercício número 3. O exercício número 3 tá assim, ó. Determina a medida do ângulo AB e DE abaixo e dos ângulos B e E nos triângulos congruentes. Gente, já falou que o triângulo é congruente. Se são congruentes, os lados correspondentes são de mesma medida. Então, tem que um lado 1, lado 2, lado 3. Aqui eu tenho lado 1, lado 2, lado 3. Aqui eu tenho o ângulo que mede uma linha, aqui o ângulo que mede 2, estava aí no desenho, e aqui o ângulo que mede 3. De cá também acontece o ângulo uma linha, que é o E que ele está procurando, o ângulo 2 e o ângulo 3. Os vértices, a gente tinha vértice D, E e F, vértice A, B e C. Esse lado aqui, ele diz que é 2x mais 4. Esse lado aqui, 4x menos 8. Esse ângulo aqui, y mais 13. E esse ângulo de cá, 3y menos 19. Como que eu encontro o valor do lado AB e DE e o valor do ângulo B e do ângulo E, se esses triângulos são congruentes? Vai ter que fazer 2x mais 4 igual a y mais 13? Isso, se eles são congruentes, pessoal, não. Esse lado AB, ó, esse lado AB, que foi chamado de 2x mais 4, tem a mesma medida desse lado DE, que foi chamado de 4x menos 8. Ó, uma linha, uma linha. Tá entre o ângulo 2 e o ângulo 1. Tá entre o ângulo 2 e o ângulo 1. Então, são congruentes, são iguais. Então, 2x mais 4 é igual a 4x menos 8. E aí, eu resolvo a equação de primeiro grau. Vai ficar menos 2x e menos 12. Multiplica por menos 1, x é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6. Achei o valor do x, é só vir aqui substituir, ó, para poder encontrar a medida do lado. Então, vai ser 2 vezes 6 mais 4. 2 vezes 6 dá o quê? 12, mais 4, 16. Então, a medida desse lado é 16, o de cá também vai ser 16, porque tem a mesma medida. 4 vezes 6 é 24, menos 8, 16. Agora, o ângulo, a mesma coisa, pessoal. Ó, esse ângulo, uma linha, é igual a esse ângulo, uma linha de cá. Então, eu vou igualar a medida que ele deu. Ele chamou aquele ângulo lá, disse que a medida é y mais 13. Tem que ser igual a medida desse de cá. 3y
menos 19. Equação de primeiro grau. É 19? Vai ficar 2y igual a quanto? 13 mais 19? 32. O y é igual a 32 dividido por 2, y é igual a 16. Achei o y, é só vir aqui substituir, ó. 16 mais 13, que vai dar o quê? 29. Então, esse ângulo tem 29, o ângulo de cá também vai ser 29. Se eu fizer 3 vezes 16, dá 48, menos 19, 29. Então, o lado AB é 16, o lado D é 16, o ângulo B é 29 e o ângulo E é 29. Ele já traz no enunciado que são congruentes. Então, você vai só verificar se realmente esse lado é igual a esse. E aí, você pega e iguala as medidas, resolve e acha o valor do x. Esse ângulo é igual a esse. Iguala as medidas que ele te deu, resolve e acha o valor do y. Aí, você substitui o x aqui para achar a medida de lado e substitui o y para achar a medida do ângulo. Ok? Ok. 4 e 5, pessoal. 4 e 5 a gente já fez muitas vezes ela, tá? Primeiro, o que a mediana quer dizer? Divide dois lados iguais. Então, aqui, traçou a mediana, esse lado de cá, que é 3x mais 8, é igual a esse lado de cá, que é 6x menos 10, não é isso? Sim. Então, você vai igualar isso aqui e resolver a equação de primeiro grau. Ó, o 6, então vai ficar 3x igual a 18, quando você finaliza. O x vai ser 6. No enunciado, ele está pedindo para achar a medida dos lados, então você vem e substitui. Aqui é 2x, então é 2 vezes 6, que vai dar 12. Aqui é 4x menos 1, então 4 vezes 6, que dá 24, menos 1, 23. Aqui, 6 vezes 6 dá 36, menos 10, 26. 18 com mais 8, 26. Então, aqui o lado AB, que era esse de cá, tem medida 12. O lado AC tem medida 23. E o lado BC, que é essa parte mais essa, não é? Que vai dar 52. Tá? Só não esquece que essa mediana divide esse lado aqui onde ela está se encontrando em dois iguais. Então, esse é igual a esse aqui. Resolve, acha o valor do x, depois substitui para achar a medida dos lados. A gente já fez isso aqui muitas vezes. Tudo bem? Sim. O 5 é a mesma coisa, só que tem que lembrar que o cínculo é bissetriz. O que a bissetriz faz? Em dois iguais. Então, aqui e aqui, ó, o ângulo de onde ela está partindo, tá? 110. E pede para encontrar esse ângulo de cá. Então, se ela divide o ângulo em duas partes iguais, então ela está dividindo aqui, ó, em dois triângulos. Nesse triângulo de cá, a somatória dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, 180 menos esse ângulo que é 32, menos esse que é 110, eu chego que o ângulo aqui vai ser 38. Se a bissetriz divide em duas partes iguais, se essa parte de cá é 38, de cá também vai ser, certo? Certo. Então, eu tenho um ângulo 38, um ângulo x, e aqui eu consigo achar esse ângulo só analisando a figura. Porque os dois juntos é meia circunferência. Meia circunferência tem que dar 180. Se aqui é 110, sobra 70 para cá. Então, nesse triângulo de cá de vermelho, eu tenho um ângulo que é 70 mais um que é 38. Para chegar em 180, eu acho o valor do x aqui que é 72. É só fazer somatório, igual a gente fazia nos outros. Dúvida nisso? Não. Não?
Só tem que lembrar o que a mediana faz e o que a bissetriz faz, que aí dá certinho, aí fica fácil, aí é equação de primeiro grau. Número 6, a medida dos lados de um triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem dois lados iguais. Ele disse que a minha base é 2x mais 3, é o lado diferente. E os lados congruentes medem x, então esse lado mede x e esse mede x. E disse que o perímetro é igual a 44. Qual a medida dos lados é o que ele quer saber. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, eu vou somar essa base, que é 2x mais 3, mais esse lado que é x, mais esse lado de cá que é x. Vai ser igual a quanto? 44, que é o perímetro. Acha o valor do x, depois substitui para achar o valor dos lados, ó. 2x mais 1x, 3x, mais 1x, 4x, igual. 44, 3 passa negativo? Sim. Então vai ficar 41? É. Aí vai ficar 41 dividido por 4. Aí vai dar um valor aproximado aqui, ou dar um valor com vírgula, nesse caso aqui, né? Não tinha visto que ia dar com vírgula quando eu montei o exercício. Ia dar 10,25. 10,25. Então, o valor desse lado aqui, 10,25. O valor desse lado de cá, 10,25. O valor da base, 2 vezes 10,25 mais 3. 10,25 vezes 2 dá 20,5. Mais 3, 23,5 é o valor da base. Só não esqueçam que o triângulo isósceles tem dois lados iguais. Esse é a base. E lembra sempre que perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu somo a minha base, mais esse lado, tem que ser igual ao valor do perímetro que ele deu, 44. Acha o valor da incógnita, substitui para achar a medida de cada lado. Ok? Ok. Último exercício. O ângulo externo a um dos ângulos da base de um triângulo isósceles. Pessoal, base tá aqui, ó. O lado igual com o lado igual, o lado diferente é a minha base. Os ângulos da base de um triângulo são iguais, tá? Quando é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. O que ele traz aqui, ó? O ângulo externo a um dos ângulos da base de um triângulo isósceles é 102. Então, o ângulo externo aqui é 102. Eu consigo achar o ângulo interno? Sim. Sim, porque os dois juntos tem que dar quanto? 180. Se um é 102, quanto que sobra para o outro? 78. Aí, como são ângulos da base são iguais, porque é um triângulo isósceles, aqui também vai ser 78. Ele quer saber qual a medida dos ângulos internos. Achei o ângulo interno, aqui, referente ao seu externo. Como é um triângulo isósceles, os da base são iguais. Então, se aqui é 78, aqui também é 78. Falta achar esse que eu vou chamar de x. Aí eu vou fazer 78 mais 78 mais x igual o quê? 180, porque os ângulos internos do triângulo tem que ser sempre 180, o somatório. Então, aqui a equação de primeiro grau. 78 mais 78 dá 156. Passa para lá negativo. Então, o ângulo que está faltando aqui é 24. Certo? Certo. Interpretar aqui é só lembrar. Triângulo isósceles. Os ângulos da base são iguais. Se eu tenho um ângulo externo, consigo encontrar um ângulo interno, que vai ter que ser igual a esse interno de cá, porque esses da base são iguais. Então, vai ficar faltando um ângulo externo, um ângulo interno para achar, que eu chamo ele de x e faço somatória dos ângulos internos, que é igual a 180. Dúvida? Não. Não? Então tá aí, pessoal. Os exercícios baseados na nossa revisão eram esses. A tarefa que tinha, 2 exercícios, era igual a esses 6 e o 7. Um outro lá
eu acho que não tem, eu não cobro na prova igual ele, tá? Não dá tempo de corrigir, então a gente corrigiu a revisão, porque é o básico da nossa prova. Tudo bem? Sim. Então, ok, gente. A prova segunda-feira às 7h30, tá? Aqui, online e também no presencial para quem quiser. Tchau, até segunda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.